O tema de hoje são dicas para quem gostava de viajar sozinho. Tenho 10 pontos para partilhar convosco, fiquem por aí, não se esqueçam, subscrevam o canal. Eu sou a Ângela, bem-vindos ao Blonde Around the World. A primeira dica que vos quero dar é confiança. Terem em mente que confiança é tudo para quem viaja sozinho. Quando vocês saem de um avião, quando vocês saem de um autocarro, de um comboio, a vossa postura corporal atrai ou não atenções. Quem sair de um autocarro, por exemplo, super impelido, com medo, sem saber, a demonstrar que não sabe para onde é que quer ir, chama a atenção. E chamar a atenção atrai coisas indesejadas, atrai burlas, atrai gente que não interessa a ninguém. Portanto, mesmo que vocês não tenham aquela confiança toda que é imposta, porque numa primeira viagem ninguém tem, como se diz do outro lado do Atlântico, fake it until you make it, finjam até conseguir, mesmo que vocês não a tenham, o mundo é vosso e garantidamente vocês sabem o que estão a fazer. Mesmo que não saibam, o que acontece muitas vezes, mesmo que estejam perdidos, mesmo que não saibam onde é que tenham que se dirigir para ir buscar o carro de aluguer, ou para ir para um táxi, ou o que seja, não deem a parte fraco, porque alguém que parece perdido, alguém que parece sem confiança, atrai atenções e ao atrair as atenções vocês vão parecer assim uma espécie de elefante cor-de-rosa a descer a rua, toda a gente vai reparar em vocês. Portanto, a confiança é tudo. Ponto 2. Muita atenção àquilo que vos rodeia, sempre. 1000 olhos, atenção, não só terem atenção ao objetivo que vocês querem atingir, mas olhar para o que vos rodeia. Eu na rua olho sempre para se vem alguma sombra atrás de mim, se vem alguém atrás de mim há muito tempo, sempre 1000 olhos em relação àquilo que está à vossa volta, até porque quem viaja sozinho tem bagagem necessariamente, e às vezes temos que ir à casa de banho sozinhos e temos que entrar com as malas e com as mochilas e com tudo para dentro da casa de banho, portanto, muita atenção sempre àquilo que vos rodeia. Dica número 3. Fazer cópias dos documentos todos necessários para a viagem, pelo menos dos mais importantes. Quer isto dizer com que não têm que levar uma catarefada de papéis, hoje em dia já não se justifica, podem perfeitamente bem enviar as coisas para o vosso próprio e-mail, digitalizam, enviam as coisas para o vosso próprio e-mail, passaporte, seguros de viagem, seguros de saúde que tenham efetuado para a viagem, coloquem tudo, enviem tudo para o vosso e-mail. E eu aconselho também a deixar uma cópia da documentação toda com alguém de confiança da vossa casa, pais, primos, gato, periquito, o que vocês entenderem. Eu deixo sempre cópias dos meus documentos em casa dos meos pais, por exemplo, porque na eventualidade de me acontecer alguma coisa, eu tenho cópias de documentos se for assaltada, por exemplo, posso ir a uma embaixada ou a um consulado, tenho os documentos comigo. Se me acontecer alguma coisa pior, os meus pais têm os documentos e podem sempre dirigir-se à embaixada ou ao consulado do país onde eu estou e têm a minha identificação com eles para tentar resolver as coisas da melhor forma. Espero que nunca seja preciso, mas a situação está salvaguardada. Ainda dentro da temática de deixar coisas cá, deixem sempre pelo menos um contacto do sítio para onde vão, se já tiverem contacto de algum alojamento marcado. Eu marco sempre pelo menos uma noite de alojamento, a primeira noite de alojamento, ou primeira e segunda quando vou. Deixem sempre o contacto de onde estão, ou se não tiverem nenhum contacto de alojamento, deixem pelo menos um esboço do roteiro que vão fazer, porque ninguém sabe o que é que vos pode acontecer e se estiverem do outro lado do mundo é mais fácil encontrarem-vos se houver uma noção do sítio onde estão. Ainda que possam não fazê-lo à partida, pelo menos vão dando dicas dos sítios onde estão, ou sei lá. Hoje em dia as comunicações são tão fáceis, mandem uma mensagem, o que seja. Outra coisa muito importante, não partilhar pormenores da vossa vida pessoal com desconhecidos. Isto parece-me óbvio, como é lógico, especialmente pormenores da viagem, por exemplo, do vosso alojamento. Aqui também ninguém vai dizer a um desconhecido: olha, toma lá a minha morada, eu estou aqui, o sítio é muito bonito, vai lá ter se quiseres. É um conselho que vos dou, cada um faz o que quer e que vai entender à sua vida, mas por muito que queiramos fazer amigos, por muito que queiramos proximidade quando estamos sozinhos,
é conveniente não o fazer para evitar dissabores. Adequar a roupa ao país e à cultura para onde se viaja. Eu sei que estas coisas podem parecer um bocadinho retrógradas de dizer, mas quando se viaja para um país culturalmente diferente, culturalmente muito diferente, com religião diferente, com hábitos completamente distintos dos nossos, já diz o ditado, a terra onde fores ter, faz como vires fazer. Não vale a pena chocar os outros, não vale a pena entrar em conflitos, não vale a pena chamar a atenção de todo. Eu ouço muitas vezes, e leio muitas vezes em grupos, aquela coisa de mas a emancipação da mulher, eu faço o que quero e o que bem me apetece. Sim, no nosso país, sim. E ainda assim, às vezes pode não correr bem. No país dos outros, não. Especialmente se forem países conservadores, ultraconservadores, convém adaptar-nos à cultura em questão e aos hábitos em questão e no caso, dar pouco nas vistas e pouco espalhafato. Confiar no instinto. Se vos cheirar mal uma situação, é porque alguma coisa está mal. Confiem no vosso instinto, confiem no vosso sexto sentido. Se sentirem que alguma coisa vai correr mal, saiam. Mais vale sair antes de ver se corre mal ou não, do que ficar e depois correr mal e ter uma história não tão bonita para contar. Não vos cheira bem, saem de cena e pronto, vão à vossa vida. Pesquisar muito sobre o destino a visitar. Não só a questão cultural, que eu já falei num dos pontos anteriores, de nos adaptarmos ao país para onde vamos, mas também a questão de estudar geograficamente o sítio para onde vamos, nomeadamente se for uma cidade grande, por exemplo. A distância entre o alojamento onde vamos ficar e aquilo que queremos ver, as ruas por onde vamos passar, ter uma mínima noção do tecido urbano, da malha urbana daquele lugar, ter mínima noção dos transportes públicos que temos que apanhar para chegar aos locais que queremos visitar. Não faz mal a ninguém, quer dizer, se forem numa agência de viagens, obviamente, quer dizer, também não faz sentido estarem a ouvir aquilo que eu estou aqui a dizer-vos, não é? Porque numa agência de viagem tem tudo organizado, pegam-vos no ponto A, deixam-vos no ponto B, portanto não há necessidade de ter grandes cuidados. No caso de viajarem sozinhos, quando eu digo sozinhos ou com um amigo, uma amiga, estudem os lugares um bocadinho, não faz mal a ninguém e pode prevenir-vos algumas coisas menos agradáveis. Aquilo que eu vou dizer a seguir é um bocadinho óbvio, não sair sozinho à noite, muito menos para lugares isolados. Não quer dizer que não possam sair à noite, mas obviamente que têm que ter em consideração que sair à noite e jantar fora numa aldeia, sei lá, das aldeias de xisto, aqui em Portugal é um bocadinho diferente de sair à noite em Nova Iorque ou sair à noite em Londres. São cidades que à partida nós não conhecemos e quem viaja pelo menos pela primeira vez não corram riscos desnecessários, não se coloquem a risco desnecessariamente. Uma coisa que eu faço sempre antes de viajar para onde quer que seja é pesquisar sobre as burlas que podem acontecer em determinado país. As burlas variam consoante as culturas e consoante os locais para onde viajamos. Felizmente só fui burlada uma vez, infelizmente, felizmente, só fui burlada uma vez e foi na Islândia por uma senhora taxista. Em vez de carregar no botão A, carregou no botão B e eu paguei 3 vezes mais do que aquilo que era suposto ter pago. Uma distância de 1,5 km paguei assim qualquer coisa como 20 euros, foi assim uma barbaridade. Avisaram-me imenso sobre as burlas na Índia, por exemplo, avisaram-me sobre as burlas em Nova Iorque. Felizmente nunca passei por nenhuma situação, até porque eu discuto mais do que os burlões, portanto eles tendem a desaparecer rapidamente. Neste caso, fui à confiança, era uma senhora taxista, estava num país de primeiro mundo, jamais me iriam burlar, não é? Lá está, o excesso de confiança nunca dá bom resultado. Por último, aprendam sempre o básico das palavras do país, da língua do país para onde vão. Sejam elas aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, não convém muito ser à noite, portanto o boa noite é um bocadinho irrelevante.
Obrigada, por favor, desculpe, com licença, não custa nada, nós cá gostamos que usem connosco, portanto devemos fazer na terra dos outros exatamente a mesma coisa. Mas há uma palavra que eu vos recomendo a aprender antes das outras todas, é não, é dizer não. E a dizer não com firmeza, especialmente em países onde vos vão tentar impingir tudo e mais umas botas, Norte da África, Ásia, há sempre alguém a tentar vender qualquer coisa e em vendas de rua a mesma coisa. Andam a dizer não, em qualquer língua, vai-vos dar muito jeito. E nunca tenham medo de gritar um não. Eu fartei-me gritar um não agora quando estive na Índia e dava resultado, porque eles ficavam a olhar para mim e diziam, tu sabes falar a língua. Não sabia, só sabia dizer não e obrigada, mas pronto, pelos vistos serviu e não fiz muito má figura. Espero que tenham gostado, são assim umas dicas rápidas para quem quer começar a viajar sozinho. Viajem, não se prendam por nada, não se inibam, só custa marcar o voo e ir a primeira vez. Se não conseguirem ou se acharem que é muito aquele primeiro passo, ir para fora, vão para fora cá dentro sozinhos, mas não deixem de ir. Espero que tenham então gostado, um grande beijinho, até à próxima!